Então, pessoal, como vai? Tudo bem? Terceiro vídeo aqui da nossa aula inaugural do Juizado Especial Criminal. O professor terminou informando sobre a justiça criminal conflituosa, bem como até culminar a justiça criminal consensual. Em 1988, com o processo de redemocratização do país, o legislador constitucional pensou o seguinte: a gente está tendo um aumento da criminalidade, aquilo que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de macrocriminalidade, né? Os crimes de colarinho branco, os crimes contra o sistema financeiro, os crimes contra a economia popular, a necessidade de se preservar a máquina estatal para combater a organização criminosa. O legislador foi inteligente nesse sentido. Aí ele fez menção, à possibilidade de criação de uma nova ritualística, uma nova dinâmica trazida para o âmbito criminal. Daí porque nasceu o Juizado Especial Criminal. Como posso mencionar? A relação privada decorrente, do direito civil faz-nos crer que são executáveis. Não precisa o particular mencionar e invocar o Estado para conseguir negociar um contrato jurídico com outro particular. Não há necessidade. Quando, por exemplo, um particular vai até um supermercado e naquela relação de consumo, naquela relação de compra e venda, adquire um produto alimentício, não há necessidade do Estado intervir nessa relação. Apenas haverá necessidade de o Estado intervir nessa relação se houver um conflito de interesses desses particulares após essa dinâmica, esta relação contratual. Uma relação contratual absolutamente simples, diuturnamente praticada na sociedade. Por qual razão haveria necessidade de se inaugurar um processo civil para preservar os interesses dos particulares? Neste exemplo que o professor deu, nenhuma, não havia. Então, assim, as relações particulares inerentes ao âmbito do direito civil são autoexecutáveis. Não precisa do Estado, mediante um processo, um procedimento, para tutelar ou preservar interesse, direito ou garantia de quem quer que seja. Na esfera criminal é diferente, pessoal. Na esfera criminal, há a necessidade de se perceber o seguinte: aqueles comportamentos classificados como infração penal geram danosidade à pacificação social, geram prejuízos aos interesses, à evolução da cultura, ao progresso da sociedade. Por isso, quando se tipifica, se enquadra nas normas penais criminalizantes um comportamento, uma conduta, se coloca imediatamente no preceito secundário a sanção penal possível, entre os marcos que os senhores bem sabem, mínimo e máximo. Porque, a depender das circunstâncias, há tempos atrás, toda e qualquer infração penal era punível mediante a pena privativa de liberdade. Não havia outra alternativa senão encarcerar. Como os senhores sabem, com a evolução do direito, com a evolução da sociedade, o progresso, com a melhor repartição dos poderes federativos, se conseguiu construir o seguinte: será realmente que sempre que houver uma infração penal se deve buscar, com o processo criminal, a responsabilização criminal para encarcerar? Será que essa política está dando certo? O legislador constitucional, atento a isso, o Congresso Nacional, o Poder Constituinte, percebeu que não, eu acho que não pode, eu, enquanto representante da sociedade, me quedar inerte e permitir que sempre haja o processo criminal para buscar a privação de liberdade daquele que, em tese, praticou a infração penal. A gente tem que trazer agora para o centro, para o cerne da discussão, a vítima. Quando você prima, quando a sua filosofia se atrela à necessidade de se
restringir o direito à liberdade de locomoção do cidadão, você perde o foco, muitas vezes. Porque a vítima talvez não se sentisse restaurada em seus direitos tão somente com a pena privativa de liberdade de seu algoz, do inimigo, né? O agente que praticou a infração penal. A vítima no processo criminal sempre foi colocada de lado. Então, em razão da necessidade de se perceber o seguinte: o Estado está canalizando muita energia, um esforço incomensurável para reprimir infrações penais que atingem interesses mais inclinados aos interesses particulares. A infração penal que atinge mais interesses particulares do que em relação aos interesses da sociedade deve ser tratadas de forma diferente. Assim, o Estado, então, fez menção ao órgão jurisdicional denominado GCRIM, Juizado Especial Criminal. E aí, professor? Qual a razão disso? Colocar para o cerne da discussão a vítima, possibilitar ao autor do comportamento delituoso a chance de se livrar de um processo criminal, do estigma, da etiquetagem que a sociedade e todos vislumbram para com aquele que respondeu a um processo criminal e, sobretudo, evitar o encarceramento daquele infrator a determinada infração penal, né, de menor repercussão. Daí, no artigo 98, se os senhores tiverem a oportunidade de abrirem, vai estar lá, se fez menção a um tipo de infração penal, a infração penal de menor potencial ofensivo. E por que isso? Porque se cuidou, se percebeu a necessidade de restaurar aquilo que foi rompido com a prática delituosa mediante a satisfação da vítima e mediante o afastamento, né, da pena privativa de liberdade. Nasceu aí a justiça criminal consensual. 7 anos após, salvo engano, né, foi em 1995, setembro de 95, o diploma, através da Lei 9.099, conseguiu regulamentar aquela norma programática, trazendo o quê? Toda uma dinâmica procedimental para se atingir a restauração da sociedade mediante a satisfação da vítima e possibilitando uma medida alternativa à pena de prisão. Nascia aí o Juizado Especial Criminal com toda a sua grandiosidade, né? Que o professor falará ao vivo com os senhores aí na próxima aula, tá bom? Este é o recado que o professor queria passar nesses 3 vídeos. Fica cansativo para os senhores assistirem e fica cansativo para o professor, né? Essa relação de falar com uma máquina aqui, olhando para a câmera. Então eu prefiro terminar esta aula esclarecendo as dúvidas dos senhores. Por favor, anote, se possível, para evitar o esquecimento, né? No dia da aula remota e ao vivo, os senhores perguntarem, para a gente dar continuidade, tá bom? Muito obrigado.